Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito da fibromialgia, causas, sintomas, tratamento e a prevenção. Doutor, nós estávamos conversando aqui, inclusive no intervalo, a respeito que, para mim até então, não tinha nenhum estudo a fundo realmente sobre a doença. Ela era algo mais leve, não tão grave assim. A gente estava falando, inclusive, que é difícil, porque a gente não se sabe a causa exatamente. Existem alguns estudos, a probabilidade de estar ligado com algumas situações. A gente falou a respeito do estresse, que digamos assim, 100%, quase 100% de realmente da origem do problema. Agora a gente estava falando a respeito da alimentação, que tem algo ligado com os pesticidas, né? Que a gente encontra nos alimentos. Sim. Tem um professor de medicina ambiental no Texas, nos Estados Unidos, que ele defende a hipótese de que a fibromialgia ela estaria associada a uma contaminação, um excesso de pesticidas no corpo de algumas pessoas que teriam dificuldade de eliminar, teriam dificuldade de desintoxicar o corpo desses agrotóxicos, desses pesticidas. Então isso levaria a causar um acúmulo de toxinas dentro da mitocôndria. Então alguns autores pensam que a fibromialgia ela é uma doença mitocondrial, né? Porque a mitocôndria ela está dentro do músculo, ela está relacionada com a produção de energia, ela está relacionada com a produção de toda a atividade energética do corpo. Então, uma das características que se tem nas pessoas que têm fibromialgia é que elas têm uma baixa de energia, elas têm pouca energia para fazer as coisas, né? Então, você tem assim a hipótese de ser um estresse muito grande que acabou por desequilibrar o sistema nervoso. Tem essa hipótese ambiental, né, de que é uma doença mitocondrial. E existem, por exemplo, baseado nesse conceito de que a fibromialgia seria uma doença por disfunção mitocondrial, de se você usar alguns suplementos, como por exemplo a carnitina, que melhoraria o funcionamento da mitocôndria, de você utilizar a coenzima Q10 para melhorar o funcionamento da mitocôndria. E dentro desse conceito, por exemplo, alguns colegas de saúde recomendam e alegam, né, que há uma melhora, por exemplo, usar essas bebidas que são utilizadas para correr, não que tenha cafeína, tá? Essas bebidas que são energéticos, né? Não seriam bem energéticos, seriam energéticos, mas não teria a cafeína. Seria aquelas bebidas para a pessoa que está fazendo atividade física, correndo, que quer repor os íons, os sais minerais, teria algum benefício para essas pessoas usarem essas bebidas, no sentido delas terem um pouquinho mais de energia, né? Doutor, a fibromialgia tem cura ou só tratamento? Aí é que tá, você pode ter uma remissão para que a pessoa consiga viver de uma maneira mais confortável, né? Então, você tem uma remissão da síndrome, isso é muito comum de se obter, em alguns casos. Em outros, a pessoa vai ficar permanentemente com aquele problema de saúde, tendo que conviver com aquilo, tendo que usar muito remédio, tendo que procurar muito médico, tá? E às vezes a coisa atinge um patamar tão grande que a pessoa fica dependendo, por exemplo, de morfina, por exemplo. Em alguns casos, e eu conheci alguns em São Paulo, porque acabei fazendo amizade com a Associação Brasileira de Fibromialgicos, né? Então, nós fizemos um congresso em São Paulo e eu convidei um representante da associação para colocar a situação deles, né? Como é que eles estão lutando para que isso seja reconhecido, para que os governos, né, municipais, estaduais, enfim, elaborem programas para atender essas pessoas, que a demanda social é muito grande disso. E a pessoa que veio dar a palestra, ele fazia uso de uma bomba de morfina. Então, ele não consegue mais viver sem tomar a bomba de morfina, porque a dor dele, ele é homem inclusive, a dor dele perdeu o controle, né? Então ele faz uso dessa bomba de morfina que é implantada no Hospital das Clínicas lá de São Paulo.
que tem um serviço específico para tratamento de dor. Em São Paulo, a magnitude da quantidade de pessoas que tem esse problema nos funcionários públicos estaduais é enorme, que tem um setor no Hospital das Clínicas dedicado a atender todos os funcionários do Estado de São Paulo, funcionários públicos, que são portadores dessa doença. É um número muito grande de pessoas. Você vê como é que é a questão, né? Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado, Nádia. Bom, e para você de casa, não saia daí para o intervalo rapidinho. A gente já volta. Até lá. Saiba quais são os alimentos que ajudam a combater a ansiedade. Está cada vez mais difícil manter a calma. Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa. A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e, de quebra, ainda reflete na saúde. Então, cuidado! Preste atenção! Coma mais frutas cítricas, leite, ovos e derivados magros. Além disso, carboidratos, banana, carne e peixe, chocolate e, por último, vinagre. Fica a dica!